Fala galera, eu me chamo Felipe Wood, sou analista CNPI. Antes de mais nada, se inscreve no nosso canal e deixa seu gostei aí para dar uma força pra gente. Sem mais, vamos pro vídeo? Vamos conversar hoje sobre o Fundo de Investimento em Cadeias Agroindustriais, os chamados FIAGRO. Mas o que seria isso? O FIAGRO surgiu como alternativa de fundo de investimento na Bolsa de Valores e pode ser vinculado ao setor imobiliário com o segmento do agronegócio ou de atividades relacionadas à produção do setor. Se torna mais uma alternativa para investimentos e diversificação em renda variável. No Brasil, temos principalmente, mas não limitado, os seguintes setores de fundos de investimento imobiliário: setor bancário, setor educacional, setor de hospitais, setor de hotéis, setor de imóveis comerciais, setor de imóveis industriais e logísticos, setor de imóveis residenciais, lajes corporativas, papéis e recebíveis imobiliários, além de shoppings e o setor de varejo propriamente dito. O FIAGRO surge como mais uma alternativa de investimento e diversificação para os investidores desse segmento. Se pensarmos do ponto de vista macroeconômico, o setor de agronegócio é responsável por aproximadamente 26% do produto interno bruto do Brasil. Ou seja, o agronegócio vem carregando o país nas costas. O PIB brasileiro em 2020 totalizou 7,45 trilhões, sendo que o agronegócio representou quase 2 trilhões de reais. Em julho deste ano, a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, editou a regulamentação do Fundo de Investimento de Cadeias Produtivas Agroindustriais. Há mais ou menos 16 produtos já listados na B3 e outras 5 ofertas em análise. De maneira semelhante à avaliação que a CVM realiza quando uma empresa realiza abertura de capital na Bolsa de Valores, o chamado IPO. Atualmente, a modalidade predominante é de FIAGROs de papel, semelhante aos fundos imobiliários de papéis de recebíveis já existentes no mercado, mas com foco no setor de agronegócio. Mas pelas regras da CVM, os FIAGROs também podem ser do tipo FDIC, que são os fundos de investimentos em direitos creditórios, e FIP, que compram participação no modelo de Private Equity. Os FDICs podem ser alternativas interessantes, porém muito mais arriscadas, pois normalmente compram empresas ou produtores que vendem direitos futuros de recebimento desses participantes em troca de um pagamento antecipado. Em alguns momentos, esses produtores ou essas empresas podem estar vendendo dívidas que eles têm, dívidas existentes, em troca de um recebimento de um fluxo de caixa futuro para o credor. Em resumo, o fundo investe um capital para as empresas e os produtores em troca de um fluxo de caixa futuro. O problema é que, caso esse fluxo de caixa não se concretize, o investidor e o fundo podem sair no prejuízo. Os FIAGROs de papéis podem investir em CRAs, Certificados de Recebíveis de Agronegócios, os LCAs também, Letras de Crédito de Agronegócio, e títulos de dívida atrelados ao financiamento da cadeia de agronegócio ou em terras e propriedades rurais. Os fundos de Private Equity, FIP, são ainda mais arriscados que os FDICs, porém tendem a dar um bom retorno caso os investimentos sejam colocados em empresas ou produtores promissores. Podemos lembrar que o Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo, conseguiu fazer a Berkshire Hathaway ter um crescimento excepcional em matéria de retornos financeiros para os seus acionistas, devido ter investido mais ou menos nesse tipo de modalidade, pegando empresas de capital fechado que deram retorno ao portfólio de investimentos da companhia. É a relação risco-retorno. Quanto mais arriscado, maior o retorno pré-determinado. Mas não existe a garantia que o retorno irá se concretizar. Por isso é importante que o investidor avalie os gestores do fundo e os investimentos previstos no prospecto do fundo. Um ótimo chamariz é que os FIAGROs são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, desde que o fundo seja listado em bolsa e tenha no mínimo 50 cotistas. Acaba sendo um benefício fiscal que a Bolsa de Valores já tem na maioria dos fundos imobiliários, devido a uma
isenção tributária que a União vem dando para esse tipo de veículo de investimento, mas que pode ser, em algum momento, tributado. Um outro risco bastante relevante em toda a cadeia do setor é a quebra de safra de agronegócio e ciclo de baixa de commodities, que no presente momento está em alta, além da qualidade da carteira de crédito dos fundos a colocar o seu capital. A CVM ainda pretende criar normas específicas do FIAGRO de maneira a disponibilizar novas alternativas para investidores pessoa física, com os FIAGROS FDIC, por exemplo. Pessoal, se vocês ficaram com alguma dúvida, comenta aí embaixo e não deixe de se inscrever no nosso canal. Valeu?